Meus amados, é com muita alegria que eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Nesse vídeo, eu queria estar deixando para a meditação dos irmãos no livro de Juízes, capítulo 7, verso 16. É uma passagem conhecida, é os 300 homens de Gideão vencendo o exército de Midianita, né? E a palavra de Deus diz assim: então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cantos vazios, com tochas acesas dentro de cada cântaro, e disse-lhes: orai para mim, e fazeis como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim farei vós, tocando eu a trombeta, eu e todos que comigo estiverem. Então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial, e dizeres: espada do Senhor é de Gideão. Meus amados, aqui a palavra de Deus vai nos ensinar como vencer o mal, como vencer o exército inimigo, como vencer aquilo que nos está nos afligindo. Então, no livro de Juízes, a gente vamos ter o povo de Israel sempre pecaminoso, sempre pecando contra nosso Deus. E Deus levantava juízes, né, para estar julgando o pecado daquele povo, né? E nessa passagem, Deus levanta Gideão, um homem menor de sua casa, da família pobre da tribo de Manassés. Então Deus levanta essa pessoa para estar liderando o exército, né, para vencer o exército do Midianita, né? O povo midianita, meus amados, era um povo numeroso, era um povo que a Bíblia fala que era como gafanhotos, que o povo de Israel plantava. Então aquele povo vinha e saqueava, roubava tudo que o povo de Israel plantava. Então o povo de Israel ficava à mercê desse povo. E nessa passagem Deus levanta Gideão para estar levantando um exército para vencer aquele povo. E o que me chama mais atenção foi como é as qualidades do exército de Gideão, né? Como o Deus levantou aquele exército, né? Então Deus pede Gideão para estar chamando os seus soldados, né? E colocado ali em Arraial. Então Deus vê que aqueles tinha muitas pessoas e o povo não ia pensar que foi Deus que derrotou os medianitas. Vamos falar que foi eles mesmos diante da sua força. Então Deus pede para Gideão estar tirando pessoas daquele exército, está diminuindo o exército para que Deus prove para aquele povo que foi ele que derrotou os medianitas. Então, a primeira qualidade de uma pessoa que tem que ter para vencer o mal, para servir o exército do Senhor, é ter coragem. A primeira coisa, Deus pede para Gideão tirar os que estavam com medo, tirar os medrosos do meio do exército de Deus. Então, a qualidade, uma das qualidades é que nós temos que ter coragem para vencer o mal, ter coragem diante de toda a tempestade, diante de tudo aquilo que vier para nos afligir. A gente tem que ter coragem para vencer todo o mal que estiver nos afligindo. E uma passagem que me lembra, uma passagem muito bonita, está lá em Mateus, capítulo 8, verso 26. Os discípulos estavam no barco, estava tendo uma tempestade. Então, os discípulos, eles temeram, eles ficaram com medo daquela situação e temeram e chamaram Jesus. Jesus disse-lhe: homem de pequena fé, por que temes? Então Jesus não aceitou que eles temessem o mal que estava lhe afligindo. Jesus chamou aqueles homens de pequena fé. Jesus chamou aqueles homens de medroso, porque eles temeram o mal. Então, uma qualidade que temos que ter para enfrentar o mal é ter coragem. E a segunda coisa, meus amados, a gente temos que ter, nós temos que vigiar. Outra qualidade do exército de Gideão foi essa, vigilância. Para Deus ver se aquele povo estava vigilando,
Deus mandou que eles fossem ir no rio beber água. Então Deus mandou Gideão olhasse como que eles bebessem água. E uma das formas daqueles povos beber água era lambendo a água como se fosse cachorro ou pegando a água em suas mãos para beberem. Então Deus mandou Gideão olhasse e aqueles que estavam bebendo água como cachorro, eles não estavam vigiando. Ele estava à mercê do inimigo, né? E aqueles que estavam bebendo água em suas mãos, então Deus viu que eles estavam vigilando, eles não estavam à mercê, eles estavam ali para acontecer qualquer coisa, né? Então ele estava pronto para guerrear aqueles que estavam bebendo água com a mão. Os que estavam bebendo água como cachorro, provavelmente para deitarem para beber água, eles tinham que tirar suas espadas, seus escudos e deixar-se de lado. Então ele estava à mercê do inimigo. Eles não estavam vigilando. E nós temos, meus amados, trazendo essa mensagem para os dias de hoje, uma das principais coisas que nós temos que ter para vencer o mal é vigilância. O inimigo está em nosso derredor para estar nos tragando. Se a gente não vigiar, então a gente é presa fácil para o inimigo, né? E não conseguimos vencer o mal. E isso está lá em 1 Pedro. Vamos estar procurando aqui em 1 Pedro, acho que é capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. A Bíblia fala: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão brandando, buscando a quem possa tragar. Meus amados, aqui o diabo anda em nosso derredor procurando a quem nos tragar. Se a gente não estivermos vigilante, então nós vamos presa fácil para o inimigo. Eu tinha acabado de falar isso aqui. A gente precisa estar sempre atento. Essa é uma outra qualidade do exército de Gideão, os 300 homens. E a terceira outra qualidade que eu percebi naquele povo era a confiança que eles tinham em Deus e também em Gideão. A gente lemos aqui que eles não tinham espada, eles não tinham armadura, eles não tinham algo para combater o inimigo. Eles tinham apenas cântaro, né? E buzinas. E como que você vai enfrentar um inimigo com cântaro e buzinas? Você não vai conseguir. Então a força daqueles homens não estavam em coisas materiais, estava a fé em Deus. Eles confiavam em Deus, que Deus poderia estar com eles ali para estar combatendo o inimigo. E a fé que eles tinham em Deus, meus amados, era uma fé impressionante. Uma fé que, poxa, como é que você vai combater um exército sem espada, sem nada? Então você tinha que ter muita fé em Deus. E a palavra fala lá em Salmos, capítulo 125, a Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Isso está lá em Salmo 125, uma passagem muito bonita, uma passagem muito linda, né? Que eu sempre coloco essa passagem no meu coração. Então essa passagem, elas vão nos dar então, um exemplo de fé. Diz assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus. Então essa é a terceira qualidade daquele povo, né? Aquele povo de os 300 exércitos de Gideão. Eles tinham, eles não tinham medo, eles tinham estava vigilante, eles também tinham fé. Essas três qualidades que precisamos ter para combater o inimigo, né? Diante de todo o mal que vier em nossos caminhos, se a gente tiver essas três coisas, a gente vai vencer o mal com toda a ousadia, com qualidade. Eu creio na palavra de Deus. A gente temos que crer em Deus. A gente temos que crer que nós vamos vencer o mal que vai nos afligir. Então, meus amados, tenha fé em Deus, tenha coragem, creia que o Senhor estará contigo, creia que o Senhor vai combater o mal com você. Meus amados, para você ter uma noção de como os 300 homens venceu
os midianitas, eu estudei muito sobre essa passagem, é uma passagem muito interessante, muito interessante. O povo, os 300 homens de Gideão, eles rodearam, né, o arraial dos medianitas. E os medianitas era de noite, estavam na troca de turno. Então, os medianitas estavam trocando o turno naquela época. E os 300 homens de Gideão estavam ali também querendo invadir aquele povo. Então, como era troca de turno, tinha um exército indo pegar turno e os outros saindo. E como era de noite, aqueles homens eles não via quem estava vindo, não sabia de nada, não estava vendo. Então, os 300 homens de Gideão, sem pegar uma espada, sem assassinar ninguém, venceram aquele povo, porque o exército de Midianita eles se combateram entre si. Eles eles acharam que os povos estavam fazendo barulho, eram os próprios exércitos deles, então eles mesmos se assassinaram. Então algum daqueles povos medianitas fugiu para o exército. Nisso, Gideão convocou o restante das outras tribos para estar combatendo aquele povo. Então foi assim que os 300 homens de Gideão venceram o exército de Midianita, né? Então aqueles povos, Gideão tirou eles das mãos dos midianitas, ele venceu o mal que estava afligindo aquele povo, sem sequer pegar uma espada, sem sequer matar um inimigo, apenas apenas sendo corajoso, apenas vigilando e principalmente confiando no Deus poderoso. Meus amados, que o Senhor possa estar te dando sabedoria, possa estar tirando seu medo, possa te colocar vigilante, que o Senhor, que você também possa confiar no Senhor teu Deus e tudo aquilo que vier para querer te assombrar, possa cair por terra no nome santo do Senhor Jesus. Confia no Senhor Jesus, meus amados. Essa é uma passagem que eu queria estar deixando para a meditação dos irmãos. Creio que os irmãos vão ser muito bem-aventurados. Creio que os irmãos vai ser muito. Creio que essa mensagem possa edificar muito seu ministério no nome de Jesus. Amém.